Bom, Outubro Rosa é uma data comemorada em todo o mundo que simboliza a luta contra o câncer de mama. E esse tipo de câncer é o mais comum entre as mulheres. Esse câncer representa 22% dos casos novos que surgem todos os anos. No Brasil, em 2012, cerca de 50 mil mulheres foram diagnosticadas com a doença. E para falar um pouquinho sobre os sintomas, sobre a prevenção e principalmente sobre o que você, que é mulher, pode fazer para prevenir o câncer de mama, nós convidamos o médico oncologista, Dr. Luiz Alberto Schlittler. Doutor, seja bem-vindo ao PFTV, é sempre um prazer lhe receber aqui, viu? Olá, Thaís, obrigado pelo convite. Bom, doutor, eu queria começar lhe perguntando os sinais do câncer de mama. Quais são as manifestações mais comuns e que dizem que a mama não está bem? Justo. Na verdade, a gente gostaria que todas as mulheres descobrissem, não tivessem a doença, mas se descobrissem, fosse um diagnóstico bem precoce. Mas isso a gente consegue só com os exames complementares que nós vamos comentar. Algumas mulheres podem notar alguma alteração na mama. Os mais comuns é o nódulo, que na grande maioria das vezes é indolor, não causa dor, certo? Um nódulo de crescimento muitas vezes lento, de muito tempo de evolução. E a mulher pode notar outros detalhes, alguma retração na mama, algum abaulamento, às vezes uma secreção, às vezes até mesmo sanguinolenta no mamilo e eventualmente dor mamária ou até uma íngua na axila. Não estamos dizendo que quem tem isso tem câncer, mas que quem tem alguma alteração dessas, procure o seu médico, faça um diagnóstico mais inicial ou veja exatamente o que ela tem. Agora, doutor, pela sua fala, aquela dor que muitas vezes a mulher sente na mama em algum determinado período do mês ou da vida, normalmente não é o câncer. O câncer, ele é mais silencioso. Isso. O câncer, geralmente, quando diagnosticado precocemente, em tumores pequenos, ele não causa realmente dor. Existem algumas exceções, tumores de crescimento muito rápido, ou a gente chama tumores inflamatórios, em que a mama, inclusive, fica inflamada, parece uma casca de laranja, assim, uma mama bem grossa. Às vezes pode dar dor, mas isso é incomum. Geralmente a dor tem mais relação hormonal com a mulher, relação com a menstruação e não com o câncer. O que a gente pode fazer? Eu falo aqui em termos de mulher, mas a gente sabe que há homens também, em minoria, que também desenvolvem o câncer de mama. Mas o que se pode fazer para evitar o câncer? Em 10% dos casos, o câncer ele é familiar, é hereditário, mas em 90%, então na grande maioria, na verdade, são fatores, a gente chama de fatores externos. Alguns ainda não conhecidos, mas alguns modificáveis ou não. O que é não modificável, vamos dizer, que a mulher não tem muito o que modificar? Uma menopausa muito precoce, antes dos 12 anos, uma menarca, desculpa, antes dos 12 anos, uma menopausa tardia, depois dos 50, mulheres que não têm filho, não amamentam. Essas mulheres ficam expostas a uma carga de hormônio muito grande durante toda a vida e carregam um risco maior de ter. Até quem decide ter filho muito tarde tem um pouco mais de chance do que aquela mulher que foi mãe mais jovem. Isso, o primeiro filho depois dos 30 anos faz com que a mulher eventualmente tenha um risco um pouco maior. E existem os fatores modificáveis, que é uma dieta equilibrada, exercícios físicos, evitar o sedentarismo, um não à obesidade, né? E o não fumar e não beber. Todos esses fatores, que são simples e muito comuns, inclusive em outras doenças, são fatores modificáveis que diminuem o risco de câncer de mama. Doutor, você nos disse que de 100% dos casos, apenas 10 são hereditários. Então, quem teve alguém na família com câncer deve, é claro, ficar alerta, mas não necessariamente vai desenvolver também câncer de mama. Isso, a grande maioria dos cânceres de mama são, a gente chama, esporádicos, né? Semeiam algumas famílias, mas só 10% realmente tem aquela carga genética importante familiar. Claro que toda a mulher que tem câncer de mama, a gente orienta os familiares de primeiro grau, né, as irmãs, as mães, a procurarem geralmente o médico um pouco mais cedo do que o normal realmente. Agora, o câncer, se diagnosticado precocemente, tem muita chance de cura? Com certeza, o câncer de mama é um dos maiores exemplos disso. Se tratado numa fase inicial, a chance de cura é superior a 90% ou quase 100%. Esse é o nosso ponto básico aí do Outubro Rosa, o diagnóstico precoce da doença. O percentual de homens com a doença é muito pequeno, doutor? O percentual de homens é em torno de 1%, só que infelizmente, como o homem não tem essa cultura de mesmo entender... cuidado que as mulheres têm. Esses nódulos às vezes evoluem de uma forma um pouco maior e muitas vezes tem um prognóstico pior. Então qualquer homem que tem um nódulo na mama deva procurar também o auxílio médico para ter certeza que você não pode ter uma doença mais séria. Uma grande preocupação das mulheres quando há a necessidade da retirada do tumor e também da mama é a cirurgia de reconstituição.
Hoje o processo é muito mais rápido, inclusive feito, doutor, pelo Sistema Único de Saúde. Isso, Thaís. Na verdade, a cirurgia modificou muito do que antigamente. Antigamente se faziam cirurgias bastante mutilantes, né, na mama da mulher. Hoje, se o diagnóstico, como a gente bate na tecla, é precoce, na grande maioria das vezes são cirurgias que a gente chama conservadoras. Mexe só numa parte da mama e esteticamente, inclusive, fica muito bem. Em algumas exceções, se a mulher tem uma mama muito pequena, né, ou se o diagnóstico é mais tardio, se é necessário retirar a mama, muitas vezes se faz a reconstrução dela até durante o ato cirúrgico, um pouco mais tarde, e o Sistema Único de Saúde tem coberto aí esse tipo de cirurgia. Bom, a clínica que o senhor trabalha, doutor, junto com outros profissionais, busca estar sempre as novidades, estar se atualizando em diferentes países. O Brasil, ele está muito atrasado em relação à Europa e outros países que vocês visitam? Não, na verdade não. Hoje em dia é uma coisa realmente universal. Está internacionalizado os medicamentos, né? Todos os medicamentos que existem fora do país existem aqui, são contemplados aqui no Brasil. Os protocolos são parecidos? São semelhantes, não muda realmente nem de estado nem de país atualmente. O que o Brasil está crescendo muito, Thaís, é a questão da pesquisa, né? Os outros países têm um número de pesquisa de novos medicamentos muito grande, mas lentamente está sendo incluído aqui no Brasil, o Hospital da Cidade, por exemplo, já tem mais de 20 protocolos de novos medicamentos contra o câncer, certo? Então a gente vem pesquisando, vem entrando nisso aí também. O paciente recebe o melhor tratamento atual e muitas vezes um remédio extra que está sendo testado tanto aqui no Brasil como no exterior, concomitantemente. E olha que bacana, o doutor falou aqui no Hospital da Cidade, outros 2 médicos também do hospital vão fazer amanhã uma palestra aberta à população, uma palestra sobre prevenção ao câncer de mama, falando um pouco de tudo isso que nós conversamos agora com o doutor Nicolas Lazzaretti, que é oncologista, e também o doutor Rafael Martini, que é mastologista. Vai ser amanhã, então, quarta-feira, às 7h30 da noite, na Central de Consultas, é a parte nova do Hospital da Cidade. Informação é tudo, não é, doutor? Quanto mais informação a comunidade tiver, certamente melhora a qualidade de vida, né? Com certeza, até parabenizar o programa de vocês, porque isso com certeza muda a cultura das pessoas e vem com certeza salvar vidas. Que maravilha. Então amanhã, 7h30 da noite, né, doutor? Isso aí, todos convidados. Muito obrigada, bom trabalho. Obrigado. Bom,